Existe uma forma silenciosa de perder contato com a própria vida, ela não acontece de uma vez, não costuma fazer barulho e quase nunca parece um problema espiritual ou emocional no começo. A pessoa apenas acorda, cumpre suas tarefas, responde mensagens, se preocupa com o que ainda não aconteceu, relembra o que já aconteceu, compara sua vida com a vida de outras pessoas, e quando percebe, passou o dia inteiro longe de si mesma. Esse afastamento não significa falta de inteligência, falta de fé ou falta de valor. Na maioria das vezes, significa apenas que a mente assumiu o volante sem que a consciência estivesse presente para observar o caminho. A mente é uma ferramenta extraordinária. Ela permite planejar, lembrar, aprender, trabalhar, cuidar da família e evitar perigos. O problema começa quando ela deixa de ser uma ferramenta e se transforma no lugar onde a pessoa acredita morar. Quando isso acontece, pensamentos deixam de ser percebidos como pensamentos e passam a ser confundidos com a realidade. Uma lembrança dolorosa parece uma sentença. Uma preocupação sobre o futuro parece uma previsão. Uma opinião que foi aprendida em algum momento parece uma verdade definitiva. Aos poucos, a pessoa vai vivendo menos pelo que está diante dela e mais pelas interpretações que carrega dentro de si. A consciência começa justamente nesse ponto. Não como uma fuga do mundo, não como uma promessa vazia e não como uma ideia abstrata reservada a quem vive isolado de tudo. Consciência, no sentido mais prático e profundo, é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro de você enquanto a vida acontece fora. É notar um pensamento antes de obedecê-lo. É reconhecer uma emoção antes de transformá-la em reação. É enxergar um padrão antes de repetir a mesma escolha e depois chamar essa repetição de destino. Talvez você já tenha vivido isso, você decide mudar, organiza planos, sente que agora vai fazer diferente, mas poucos dias depois retorna ao mesmo comportamento. Não porque seja incapaz, mas porque uma parte sua ainda funciona no automático. Por isso, acessar a consciência não é vencer a mente em uma batalha. É iluminar o funcionamento dela. É compreender que você pode ter pensamentos sem ser comandado por todos eles, pode sentir medo sem transformar o medo em direção, pode carregar uma história sem viver como se ela ainda estivesse acontecendo. Grande parte da nossa identidade foi construída antes que tivéssemos maturidade para questioná-la. Alguém disse que você era difícil, tímido, fraco, brilhante, problemático, responsável demais ou incapaz de terminar o que começa. A vida repetiu essa mensagem de formas diferentes, e a mente, tentando organizar o mundo, transformou certas experiências em definições sobre quem você é. Com o tempo, essas definições começam a parecer naturais. A pessoa diz: eu sou ansioso, eu sou impaciente, eu sou assim mesmo, eu nunca consigo, eu não nasci para isso. Algumas frases parecem apenas comentários, mas funcionam como pequenas cercas invisíveis. Elas delimitam o que a pessoa tenta, o que evita, o que aceita nos relacionamentos, o que pede no trabalho e até o tipo de futuro que considera possível. O ponto não é negar a realidade das dificuldades. Existem temperamentos, histórias, traumas, condições sociais, limites materiais e contextos familiares que influenciam profundamente a vida de uma pessoa. Ser consciente não é fingir que tudo depende apenas de pensamento positivo. Mas também é verdade que, quando uma pessoa se reduz completamente ao que aprendeu sobre si, ela perde contato com dimensões internas que ainda não foram desenvolvidas. Você pode ter uma profissão, mas não precisa ser apenas o cargo que ocupa. Pode ter uma opinião, mas não precisa transformar essa opinião em uma muralha contra o diálogo. Pode ter uma ferida, mas não precisa fazer dela o centro permanente da sua identidade. Pode ter uma história, mas não precisa permitir que cada capítulo antigo escreva sozinho os próximos. É aqui que a espiritualidade prática se encontra com o autoconhecimento. Muitas tradições espirituais convidam o ser humano a olhar para dentro, não para negar o mundo, mas para descobrir que existe algo mais profundo do que os rótulos acumulados. Quando você começa a perceber isso, nasce uma distância saudável entre você e a sua identidade condicionada. Essa distância não é frieza, não é indiferença e não é rejeição de si mesmo. É liberdade. É a possibilidade de dizer:
Este pensamento apareceu em mim, mas ele não precisa definir minha próxima atitude. Uma das razões pelas quais a mudança parece tão difícil é que o passado não fica apenas como uma fotografia guardada na memória. Ele influencia a forma como interpretamos o presente. Uma crítica antiga pode fazer uma observação simples parecer ataque. Uma rejeição anterior pode transformar uma mensagem não respondida em sinal de abandono. Uma experiência de fracasso pode fazer uma nova oportunidade parecer perigosa antes mesmo de ser tentada. A mente cria associações o tempo todo. Ela aproxima uma lembrança de outra, liga um detalhe do presente a uma sensação antiga, e em poucos segundos, o corpo inteiro pode reagir como se algo do passado estivesse acontecendo novamente. Essa reação não é fraqueza. É parte do modo como aprendemos a nos proteger. O problema é que mecanismos criados para proteção podem continuar ativos mesmo quando a situação atual pede presença, discernimento e escolha. Imagine alguém que entra em uma reunião de trabalho com uma ideia importante para apresentar. Antes de falar, percebe um colega franzindo a testa. Talvez aquele gesto não signifique nada. Talvez a pessoa esteja cansada, concentrada ou pensando em outro assunto. Mas, se existe dentro dela uma história antiga de humilhação, a mente pode completar a cena rapidamente. Vão me julgar, vou passar vergonha, melhor ficar quieto. O resultado aparece no comportamento. A pessoa se cala, a oportunidade passa, e depois, ela confirma para si mesma que nunca consegue se posicionar. Esse ciclo é poderoso porque parece lógico por dentro. A emoção dá peso ao pensamento, o pensamento cria uma interpretação, a interpretação produz uma reação, e a reação gera um resultado que parece provar a crença inicial. Assim, a pessoa não percebe que está olhando para o presente através de lentes antigas. Pensamentos repetitivos de preocupação, culpa ou autocrítica podem ampliar estados emocionais difíceis e atrapalhar a resolução de problemas. Isso não significa que pensar seja ruim. Refletir é necessário. Planejar é necessário. Lembrar também é necessário. A diferença está entre usar a mente com consciência e ser arrastado por ela sem perceber. No campo da energia pessoal, isso também é muito claro. Quando uma lembrança antiga domina a atenção, a presença muda, a postura muda, a respiração muda, o modo de olhar para as pessoas muda. A frequência emocional da pessoa se reorganiza ao redor daquela memória. Há pensamentos que pedem atenção, mas nem todos pedem obediência. Há emoções que precisam ser acolhidas, mas nem todas mostram a realidade inteira. Muitas pessoas imaginam que presença é um estado raro, quase inacessível, como se fosse necessário parar a vida, abandonar responsabilidades ou esperar uma condição perfeita para finalmente se conectar consigo. Mas a presença verdadeira costuma ser muito mais simples, e justamente por isso, muito mais exigente. Ela pode acontecer no intervalo entre duas tarefas, no momento em que você sente os pés no chão, no instante em que percebe a respiração, no segundo em que nota uma tensão no corpo antes de transformá-la em palavra dura. Estar presente não é esvaziar a mente à força. Quanto mais alguém tenta expulsar pensamentos, mais tensão costuma criar. Presença é perceber que o pensamento apareceu, reconhecer seu movimento e voltar, com delicadeza, para aquilo que importa agora. É como observar uma rua pela janela. Os carros passam, as pessoas caminham, sons aparecem e desaparecem. Mas você não precisa correr atrás de cada movimento. Você apenas nota. Esse treino modifica a relação com a vida cotidiana. Ao preparar um café, a pessoa pode estar inteiramente perdida em uma discussão que ainda nem aconteceu, ou pode perceber o aroma, o calor da xícara, a pressa no peito e a vontade de antecipar problemas. A consciência cresce nesses momentos pequenos. Não porque eles sejam grandiosos, mas porque devolvem a você a direção da atenção. E a atenção é uma das forças mais importantes da vida interior. Aquilo que recebe atenção continuamente ganha espaço dentro de nós. Na linguagem espiritual, esse recolhimento pode ser entendido como um retorno ao centro, ao silêncio interior, à presença divina que não precisa ser exibida. Na linguagem psicológica, pode ser entendido como autorregulação, capacidade de observar pensamentos e emoções sem reagir imediatamente.
As palavras mudam, mas a experiência aponta para algo parecido. Existe em você uma dimensão capaz de testemunhar o movimento da mente. Pare por alguns segundos e perceba a respiração sem tentar melhorá-la. Note se ela está curta, longa, presa ou tranquila. Durante alguns instantes, você não precisa resolver a vida inteira. Precisa apenas voltar para onde a vida realmente acontece. Existe uma confusão muito comum entre conquistar coisas e pertencer a elas. Uma pessoa pode desejar estabilidade financeira, uma casa confortável, reconhecimento profissional, uma relação saudável e experiências bonitas, e nada disso precisa ser tratado como erro. O problema não está em construir uma vida material organizada. O problema começa quando a paz fica totalmente dependente daquilo que pode mudar, acabar, atrasar, decepcionar ou escapar do controle. Quando a mente acredita que só haverá descanso depois de alcançar determinada condição, ela transforma o futuro em promessa permanente e isso mais machuca do que traz conforto. Quando eu for promovido, estarei em paz. Quando alguém me escolher, estarei em paz. Quando eu tiver mais dinheiro, estarei em paz. Quando meu corpo mudar, estarei em paz. Quando todos me reconhecerem, estarei em paz. Só que, muitas vezes, a condição chega e a inquietação apenas muda de roupa. Surge outro medo, outra comparação, outra meta, outra ameaça. Isso não significa que objetivos sejam inúteis. Objetivos organizam energia, ajudam a construir autonomia e podem expressar dons reais. A questão é descobrir quem está servindo quem. Você usa suas conquistas como instrumentos de vida, ou elas usam você como prova constante de valor. O tesouro interno não é uma ideia poética distante. Ele aparece na maturidade de agir com integridade quando ninguém está aplaudindo. Aparece na serenidade de usufruir do que foi conquistado sem transformar aquilo em identidade. Aparece na capacidade de perder uma aprovação sem perder a si mesmo. A espiritualidade séria não precisa demonizar dinheiro, corpo, carreira ou relacionamento. Ela apenas lembra que nada externo deve ocupar o lugar mais profundo da consciência. Quando isso acontece, a vida fica frágil demais, porque qualquer oscilação do mundo vira ameaça à identidade. O caminho consciente permite desejar sem se ajoelhar diante do desejo. Permite conquistar sem se confundir com a conquista. Permite planejar o futuro sem abandonar o presente. Permite amar pessoas sem transformá-las em fonte única de segurança. Acessar a consciência não é uma experiência reservada a momentos especiais. É uma prática diária de persistência, presença e ação coerente. Você percebe um padrão, reconhece a emoção envolvida, observa a história que a mente está contando, e em vez de repetir automaticamente a reação antiga, escolhe um gesto um pouco mais consciente. Esse gesto pode parecer pequeno no início. Pode ser o não responder no calor da irritação. Pode ser recusar uma relação que alimenta a sensação de menos valor. Pode ser falar com mais clareza em uma reunião. Pode ser cuidar do corpo sem punição. A consciência não promete uma vida sem dificuldade. Ela não transforma todas as circunstâncias por força de pensamento, não elimina fatores sociais, econômicos, familiares ou emocionais que também influenciam a caminhada. O que ela oferece é mais honesto e mais profundo. A possibilidade de participar da própria vida com mais lucidez. Há uma diferença imensa entre culpa e responsabilidade. A culpa prende a pessoa no passado e diz: você é o problema. A responsabilidade olha para o presente e pergunta: qual é o próximo passo possível? A culpa paralisa porque transforma a dor em identidade. A responsabilidade orienta porque transforma a consciência em direção. Com o tempo, pequenos atos conscientes criam novas evidências. Se você acreditava não conseguir impor limites, vai começar a perceber que pode dizer não com respeito. Se via incapaz de sustentar disciplina, percebe que pode cumprir uma promessa simples feita a si mesma. Se repetia vínculos dolorosos, começa a reconhecer sinais antes ignorados. Você que vivia disperso descobre que pode proteger parte da própria atenção. Essas novas evidências não nascem de frases bonitas, mas nascem de prática. Uma escolha repetida com consciência começa a ensinar algo novo ao seu corpo.
à sua mente e à sua identidade. Talvez seja esse o sentido mais concreto do verdadeiro despertar. Não é se tornar superior, especial ou separado dos outros. É acordar dentro da própria experiência. É perceber quando a mente está narrando medo, quando o corpo está carregando uma defesa antiga, quando o desejo de aprovação está conduzindo decisões, quando a busca espiritual virou apenas mais uma fuga do presente. A consciência em expansão começa quando você retorna para si com honestidade. E, ao retornar, descobre que a vida não precisa ser vivida apenas como repetição do que foi aprendido. Ela pode se tornar um campo de escolhas mais claras, relações mais verdadeiras, trabalho com mais propósito e espiritualidade com mais maturidade. Não porque tudo passa a estar sob seu controle, mas porque aquilo que está ao seu alcance deixa de ser abandonado no automático. Agradeço sinceramente a você que permaneceu comigo até o final deste vídeo. Espero que esta reflexão tenha contribuído, de alguma forma, para que você observe com mais clareza seus pensamentos, suas escolhas e os padrões que influenciam os resultados da sua vida. Caso este conteúdo tenha sido útil ou esteja alinhado à sua forma de pensar, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Continuaremos abordando temas relacionados ao autoconhecimento e ao crescimento pessoal, profissional e espiritual, sempre com seriedade, respeito e profundidade. Até o próximo vídeo.